E aí, galera, beleza? Boa noite, gente. Tô postando para vocês esse vídeo explicando, né, os compostos oxigenados, né, que nós vamos ter aí éster, éter, álcool, dando continuidade às nossas funções orgânicas, que nós vimos hidrocarbonetos, e algumas funções derivadas. Hoje, gente, nós vamos falar somente sobre álcool, aldeído, cetona e o fenol, tá certo? Esses 4 compostos oxigenados, para não misturar muito nossa mente, porque ele é bem de boa da gente entender. E, pessoal, acho que vocês já vão ser avisados aí por o colégio que eu não estou indo essa semana por questões aí de saúde, né? Por conta desse vírus maldito que está acometendo nossa vida. Não, que eu não estou com Covid, tá certo? Mas meus filhos e minha esposa estão e eu tenho um contato direto, né? Então, não é aconselhável eu tá passando e tá indo para o colégio e passar para vocês. Devido a isso, estou fazendo essas videoaulas para vocês não perderem nada de conteúdo. Beleza, meus amores? Vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho? Olha só, pessoal. O que são funções orgânicas? A gente já viu, mas eu vou dar só um upgradezinho. A definição dela é que substâncias que possuem grupos funcionais comuns. Os grupos funcionais, pessoal, que a gente está se referindo, é justamente esses grupos funcionais que nós estamos estudando, que nós já vimos, os hidrocarbonetos, né? Aí vamos ver hoje álcool, tá? Vamos ver também aldeído, vamos ver também cetona e também iremos ver o fenol. Tudo isso são grupos funcionais. E como é que a gente vai identificar? Através de propriedades químicas que eles têm em comum. E eu vou passar para vocês essas propriedades químicas, tá? Exemplo aí, né? Hidrocarbonetos, funções oxigenadas. As oxigenadas são essas que a gente falou aí. E o que quer dizer funções oxigenadas, professor? Porque elas contêm o oxigênio. Tá certo? Ah, professor, e função nitrogenadas? Elas contêm o nitrogênio. Beleza? Aí essas funções oxigenadas, pessoal, a definição, compostos orgânicos que apresentam o oxigênio. Nós vamos ter todos esses caras aí, ó. Álcool, éter, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. O que a gente tem que se ligar, pessoal, é nisso aqui, ó, no grupo funcional de cada um deles. Certo? Que é isso que eu vou explicar para vocês agora na nossa aula. Tá massa? Esses grupos funcionais. E eu vou falar dos grupos funcionais a partir somente, tá? Dos carinhas que eu vou circular aqui, ó. Nós vamos falar do álcool, certo? Do fenol, do aldeído e da cetona. 4, né? Vai ficar 3 para nós vermos na nossa próxima aula, beleza? Olha aí, pessoal, vejam só. O álcool é o composto orgânico que ele vai ter na sua presença um grupo chamado de hidroxila. O que é hidroxila, pessoal? A hidroxila é simplesmente a ligação do oxigênio com o hidrogênio. Então, todo álcool eu tenho uma hidroxila ligado a carbonos saturados, ou seja, carbono com ligações simples. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo aqui de uma cadeia carbônica? Eu vou colocar aqui uma cadeia aqui carbono, depois eu mostro aqui os exemplos para vocês verem. Vou colocar aqui com 5 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos completar com os hidrogênios. H3, aqui H2, né? H2, H2. Não, vou colocar aqui não, tá? Espera ainda. Tira esse H2 daqui.
Aqui eu vou colocar um hidroxila, tá? Nesse carbono aqui eu vou colocar um hidroxila, OH. E aqui o H3. Tá? Por que eu tenho que colocar esse hidroxila? Porque para que eu identifique que essa função oxigenada ela é um álcool, eu tenho que ter, ó, a hidroxila. Beleza? Eu tenho que ter essa hidroxila aqui. Aí como é que a gente vai dar o nome a essa hidroxila? Que é o que mais vai aparecer para a gente, a esse álcool. Gente, a terminação dele é a mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aquela tabelinha que a gente viu, um carbono, met. Ainda faltou um hidrogênio aqui, tá, pessoal? Ó, esse carbono só está fazendo 3 ligações. Faltou um hidrogênio aqui. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4. Tá massa. Eu tinha esquecido aqui. Vê só. Não tem aquela tabela lá com um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop. Aqui é o mesmo raciocínio, tá certo? A gente vai, para dar nomenclatura, é o mesmo raciocínio. Só que nos hidrocarbonetos, a terminação é apenas O. O sufixo é O. Aqui no álcool, o sufixo é OL, por conta do álcool, entendeu? Por isso que eu tenho o sufixo OL, beleza? Então, o que é que acontece? Vamos dar esse nome a esse cara? Primeiro, a gente tem que identificar, lembra da nossa aula, a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Essa aqui, ó. A nossa cadeia principal é essa aqui. Ah, professor, mas não tem uma ramificação aqui do hidrogênio? Não. Esse hidrogênio ele pode ficar aqui, tá, gente? Eu coloquei aqui embaixo porque estava sem espaço, mas ele pode ficar ali em cima também. O hidrogênio nunca é ramificação. O hidrogênio é complemento. A ramificação só vai ser utilizada através dos carbonos. Agora a gente tem que numerar essa cadeia, né? Como é que a gente vai numerar? Eu começo aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Eu vou começar, gente, onde eu tenho o átomo mais perto do grupo funcional. Está mais perto desse carbono ou desse aqui, ó? Está mais perto desse. Então, a numeração é a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu tenho 5 carbonos, qual vai ser o meu prefixo? Pente. Não é isso, ó? Pente. Beleza? Vai ser pente. Galera, só tenho ligação simples, AN. E eu tenho a terminação OL, mas a minha hidroxila está em qual carbono? No 2. Então, é pentan 2 OL. Por quê? Porque eu tenho que dizer que no carbono 2, eu tenho aqui a hidroxila, certo? O grupo funcional. Então, aqui, ó, pentan 2-ol. Ah, professor, mas esses aqui não tem. Por que não tem, gente? Por que não vai ter? Porque, ó, metano eu só tenho um carbono. Entendeu? Ó, o exemplo. No metano eu só tenho um carbono. Então, eu sei que a hidroxila vai ter que estar ligada a esse carbono. Não é verdade? Ó, com 2, se eu colocar aqui a hidroxila nesse carbono, ele vai ser o primeiro. Se eu colocar a hidroxila aqui, ele vai ser o primeiro. Então, não precisa. E a mesma coisa no propanol, com 3. Eu só vou ter essa diferença a partir do 4º carbono. Tá massa, pessoal? Acho que deu aí para entender, né? Vou passar aqui para o próximo. Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo e volta, tá? Para entender novamente. O aldeído. Gente, o aldeído, ele vai ter simplesmente uma ligação dupla, com o oxigênio. E tem que ser, pessoal, nas extremidades da cadeia. Essa ligação dupla tem que ser sempre na extremidade da cadeia. Não pode ser no meio para ser aldeído. Preste atenção nisso, tá? Por que não pode ser no meio?
Depois, no próxima explicação, vocês vão entender porque não pode ser no meio, tá certo? Eu vou pegar a mesma quantidade de carbonos, tá? A mesma quantidade de carbonos, ó. 5, 2, 3, 4, 5. Aqui na extremidade, vou colocar aqui no final, eu tenho a dupla ligação de carbono. Ligação dupla com o oxigênio aqui. E o resto eu preencho com hidrogênios, ó. H2, H2, H2. Aqui, 1, 2, 3, esse carbono só precisa de um hidrogênio. Beleza, né? Primeira coisa, pessoal, a gente já identificou aqui que o grupo funcional desse cara é um aldeído. Por quê? Porque a gente identificou, porque na extremidade do carbono eu tenho uma dupla ligação. Então, essa aqui, pessoal, é a minha função orgânica de aldeído. Eita, faltou o L. Deixa eu colocar aqui. É a minha função orgânica do aldeído. Beleza? Porque está na extremidade uma dupla ligação com o oxigênio em uma das extremidades. Então, vamos logo. A cadeia principal é essa daí mesmo, não é isso, gente? Agora, pessoal, o carbono, se a gente for contar, não precisa, porque sempre está na extremidade. Então, se eu começar daqui, onde está o oxigênio, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tivesse no lado de cá o oxigênio, eu iria começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, do mesmo jeito. Então, quantos carbonos eu tenho? Tenho 5, então é pente. Agora, preste atenção. Quantas ligações eu tenho? Somente simples. Ô, professor, e essa ligação dupla? Galera, essa ligação dupla do grupo funcional, ela não conta para a nomenclatura. Então, aqui, gente, eu só vou utilizar... Eita, acho que ficou... Eita, eu vou tirar daqui, porque com certeza ficou aí embaixo da minha imagem, né? Com certeza ficou embaixo aí da imagem que eu estou aparecendo aí para vocês. Ó, vou colocar aqui para cima, ó. A dupla ligação no grupo funcional não conta para... Eita, ficou horrível. Não conta para a nomenclatura. Tá, pessoal? Ela não vai contar para a nomenclatura. Então, eu só considero as ligações entre carbono. Tá massa? Então, aqui vai ser todo simples. Se é tudo simples, pentan. E o sufixo do aldeído é al, do aldeído. Então, esse cara aqui vai ser o pentanal. Beleza? Esse cara aí é o pentanal. Beleza, galera? Espero que tenha entendido. Mais uma vez, qualquer coisa, dá pausa aí no vídeo e volta, tá? Vamos para a próxima, cetona. Agora, gente, a cetona é o seguinte. É a observação que eu vou passar para vocês, que eu pedi para vocês anotarem. Ela também tem ligação dupla com o oxigênio. Só que será nos carbonos do meio. Será nos carbonos do meio. Ligação dupla com oxigênio nos carbonos intermediários das cadeias.
Viu, pessoal, a diferença? Ó, no aldeído, a ligação dupla com oxigênio é nos carbonos da extremidade. A ligação dupla da cetona é nos carbonos no meio. Ele não tem ligação em carbono na extremidade. Se tiver extremidade é aldeído. Se tiver no meio, é cetona. A diferença é essa. Eu vou colocar aqui um exemplo maior. Vou colocar uma cadeia com 6 carbonos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar aqui nesse cara, ó, uma dupla ligação com oxigênio. Tá no meio. Beleza? Não tá nas extremidades. Então, aqui eu tenho H3, H2, H2. Aqui só o hidrogênio, porque já faz as 4, né? Não, ele já está fazendo, né? Como está no meio, ele não precisa colocar o hidrogênio aqui, não. Já está 1, 2, 3, 4, tá certo. Não precisa. Aqui, ó, H2. E esse carinha aqui, ó, deixa eu tirar só essa linha, só essa ligação. Vai ser, pessoal, o H3. Mesmo esquema, galera. Para dar nomenclatura, mesma coisa. Primeiro, vamos circular a cadeia principal, tá certo? Depois, pessoal, nós iremos fazer a numeração dos carbonos. Eu vou começar com esse ou com esse? Com esse aqui, pessoal, aqui de trás. Porque, ó, a função orgânica está mais perto desse do que desse outro aqui, ó. Para chegar nesse aqui, eu vou contar 1, 2, 3 carbonos. Para chegar nesse, eu vou contar 1, 2. Então, eu começo daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é 6 carbonos, pessoal, qual é o prefixo? X. Não é isso? Só ligação simples. O mesmo exemplo lá, pessoal. Tem uma ligação dupla, mas é do grupo funcional, tá? Essa ligação dupla que está aqui, ó, ela é do grupo funcional. Então, a gente não conta ela na nomenclatura, tá? X, somente ligação simples. Qual é o carbono que está a função? Carbono 3. Hexan 3, que é o carbono que está a função, o grupo funcional. E qual é o prefixo, o sufixo? Ona. Ona. Hexan 3 ona. Tá certo? Seria o nome desse cara aí. Beleza, pessoal? Acho que tá dando para entender bem de boa, não é? E o fenol, galera, ele é o mais simples possível. Ele é o mais fácil de todos esses carinhas aqui, certo? É só o final que a gente vai falar um pouquinho. O que seria o fenol? O fenol, pessoal, é um grupo hidroxila. Vou colocar aqui. Grupo hidroxila, que é o mesmo lá do álcool, ligado a um anel de benzeno. Beleza? Sempre que eu tiver um grupo hidroxila ligado a um anel de benzeno, eu tenho uma função orgânica chamada de fenol, como nós temos aqui nesse exemplo, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês entenderem, ó, e vou montar ele. Metil hidroxibenzeno. Vamos lá. Se é um benzeno, eu tenho que ter um anel de benzeno. Vamos montar ele aqui, ó. Um anel de benzeno. Do mesmo jeito aí o da figura. Pessoal, eu posso representar assim com uma bolinha no meio, como eu também posso representar com ligações duplas alternadas, tá? Beleza, né? Hidrox. O hidroxi é que está dizendo que tem hidroxila. Então, eu coloco uma hidroxila aonde eu quiser, porque não está me dizendo. Mas ele está dizendo aqui que no carbono 2, olha, eu tenho um metil. Carbono 2 tem metil. Então, esse cara aqui, ó, vamos numerar.
Esse cara aqui vai ser o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4, esse o 5 e esse o 6. Então, no carbono 2 eu tenho uma ramificação metil. Então, nesse carbono 2 aqui, ó, eu vou ter um CH3, que é um metil. E o sufixo dele é hidroxibenzeno, que é o nome total dele. Então, eu simplesmente vou dizer aqui, ó, que no carbono 2 eu tenho metil, hidroxi, que é a hidroxila, por ser um fenol, e benzeno por conta do anel de benzeno. Beleza? Ah, professor, faz esse de baixo? Agora. Fazer esse de baixo? Ó, vou trazer para aqui, ó. Já esse aqui eu vou fazer o círculo dentro, tá? Para ficar mais legal. Ó, fiz aqui os 6 e vou fazer o círculo dentro. Beleza? Eu tenho hidroxi, beleza. Coloca aqui, ó. Nesse cara aqui, hidroxi. Coloquei o oxigênio. Massa? Coloquei o oxigênio. Ele está dizendo que no 1 e 3 tem 2 hidróxidos, ó, dihidroxi. Então, aqui eu tenho hidróxido, é o carbono 1. Vamos numerar. Esse cara é o carbono 1. Esse o 2. Esse o 3. Esse o 4. Esse o 5 e esse o 6. Ele está dizendo que é um dihidroxi. Então, no carbono 3, eu tenho outra hidroxila. Então, seria isso aqui. Dihidroxi. Aonde está a hidroxila? No carbono 1 e no carbono 3. Carbono 1, hidroxila. Carbono 3, hidroxila. Beleza, gente? Acho que com isso a gente conclui aí. Vou deixar a atividade. Pessoal, assistam o vídeo, porque só com o vídeo vocês vão conseguir entender a atividade, tá bom? Cheiro no coração de vocês, gente. Fica com Deus. Até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Com saúde para todos, tá bom? Tchauzinho, gente.